Mãe escuta filha rindo enquanto dorme, mas ao olhar a câmera descobre algo impressionante. A noite estava calma. As luzes do abajur lançavam uma luz suave no quarto de Ana, que observava a filha Clara dormindo tranquilamente. O pequeno rosto da menina estava envolto em um halo de sonhos inocentes, com os cílios longos como penas de gaivota. Mas, de repente, a serenidade foi interrompida por risadas. Risadas infantis que ecoavam do quarto. Ana ficou paralisada, o coração acelerando. Ela se lembrou da câmera que havia instalado para monitorar o sono da menina. Era uma ideia que transformava a ansiedade em afeto. Registrar momentos adoráveis, enquanto Clara mergulhava no mundo dos sonhos. Com um nó na garganta, Ana pegou o celular e abriu o aplicativo da câmera. O que ela viu fez seu coração parar. Clara estava deitada, mas não estava sozinha. Uma figura sombria e indistinta pairava ao lado da cama, sussurrando segredos que apenas sua filha parecia entender. A risada de Clara se misturava ao sussurro, como se uma conexão mágica as unisse. O rosto da menina iluminava-se em alegria, mas uma sombra envolvia o ambiente, como se o próprio ar estivesse impregnado de um mistério antigo. Ana sentiu um frio na espinha. Olhou novamente para a tela, e a figura se tornara mais nítida. Uma silhueta alta e turva, como se tivesse saído de uma história de terror. O olhar da mãe se encheu de preocupação. O que é isso? Quem está com ela? O quarto, antes caloroso e familiar, transformou-se em um lugar de apreensão. As paredes pareciam se fechar, e a risada de Clara, antes doce, agora soava como um eco de um jogo desconhecido que lhe arrasava a sanidade. Com as mãos trêmulas, Ana tentou colher coragem. Era hora de proteger sua filha. Porém, ao mesmo tempo, um sentimento profundo de curiosidade a dominava. A figura sombria que ocupava o espaço ao lado de Clara parecia menos uma ameaça e mais um antigo visitante. Algo que talvez estivesse guardando segredos da família que Ana jamais conheceu. Suas inseguranças começaram a se espelhar em sua mente. E se sua ancestralidade carregasse sombras que voltavam para cobrar? O aperto no peito aumentava. E se esse ser estivesse ali para acertar contas com o passado que Ana não compreendia? As risadas infantis continuavam a ecoar. A cada som, Ana sentia seu espírito ser puxado por um mistério sombrio. O que realmente está ao lado de Clara? A pergunta martelava em sua mente, enquanto a imagem da câmera mostrava a menina rindo e a silhueta sombria fazendo gestos que pareciam de brincadeira, dando vida a uma dança macabra. Havia algo de especial ali ou algo terrível? Ana sabia que precisava enfrentar seus medos, não só para salvar sua filha, mas também para confrontar as verdades escondidas sob a superfície de sua própria história familiar. Mas como? O que ela deveria fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite continuava e a luz suave do abajur parecia cada vez mais distante. Ana estava lá, paralisada, sem saber o que fazer. Clara ria, e a figura sombria ao seu lado parecia interagir, embora a mãe não conseguisse captar as nuances dessa dança. Uma luta interna acendeu dentro dela. Proteger a filha ou descobrir o que estava acontecendo. Ana respirou fundo,
fechou os olhos por um breve instante e decidiu que precisava agir. Deve haver uma explicação lógica, pensou. O instinto de mãe falou mais alto, e com o coração disparado, ela decidiu entrar no quarto. Com passos cautelosos, aterrorizada com cada altura, avançou. O cheiro do quarto de Clara, o cheiro de sua filha, misturado ao aroma de um leve perfume de lavanda, não a acalmou. Ao aproximar-se da cama, a imagem na tela da câmera começou a falhar, como se um sinal estivesse sendo perdido. O som das risadas de Clara sumindo gradualmente também não ajudava. No entanto, antes que pudesse alcançar a filha, algo a fez parar. A silhueta escura se virou. Os olhos eram mais profundos que qualquer escuridão, e ela sentiu um aperto no peito. Quantas coisas maravilhosas conhecemos do passado, mas nunca mencionamos. Nesse instante, a figura se desfez como fumaça. Ana pôde ver Clara olhar para cima, um sorriso maravilhoso no rosto. A menina sussurrou algo que fez o coração da mãe disparar. "Você veio me buscar, vovó?" Aquela frase ecoou na mente de Ana como uma explosão. "Vovó?" Uma onda de lembranças atingiu-a como um furacão. A avó de Clara sempre foi uma presença misteriosa, com histórias de tempos antigos que ela relutava em compartilhar. O espírito de uma avó, talvez? Seria isso? A imagem que Ana criara dela em sua mente se misturou com a incerteza. Anita, a matriarca da família, sempre fora vista como excêntrica. Mas agora essa memória tomou um novo contorno, mais sombrio. Como o resto da família encararia isso? "Clara!" A voz de Ana saiu mais alta do que esperava, e a menina, percebendo a preocupação da mãe, rapidamente direcionou os olhos para ela, ainda com um sorriso no rosto. "Mãe, ela disse que eu sou especial, que eu tenho algo que ela precisa." Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Ana precisou se apoiar na parede. Algo que ela precisa? O medo encheu seus olhos. "Clara, você precisa se afastar desse ser." Mas a criança continuava a rir, como se a presença definitivamente não fosse uma ameaça. Inconscientemente, Ana sentiu a frustração crescendo. "Por que você não me contou sobre isso? O que está acontecendo?" Mas a expressão de Clara mudou. "Ela está aqui para nos ajudar, mamãe." "O que há de errado?" Ana começou a tremer. A sensação de estar perdendo o controle a consumia. Um dilema se formava perante seus olhos. Segui-la agora ou tirar a filha de perto daquela presença que ela não conseguia entender. Finalmente, uma batida forte na porta interrompeu os pensamentos turbulentos. "Ana, está tudo bem aí?" Era seu irmão, Lucas. A voz preocupada ecoava pelo corredor. O pânico se instalou na mãe. E se Lucas reagisse mal? E se ele não acreditasse nos poderes da avó que ela nunca compreendeu? "Clara, fica aqui! Não se mexa!" Ana gritou, mas já era tarde. A menina já estava de pé, indo na direção da porta, como se uma força invisível a atraísse. Quando Ana pôde acompanhar os passos da filha, a visão que teve a deixou em estado de choque. Lucas estava entrando, e o rosto dele mudou quando olhou para Clara e depois para a mãe. "O que está acontecendo? Por que ela está assim?" Ali, com aquele olhar entrelaçado nos dois, um novo mistério se desenhava. Quem afinal Clara realmente era? E o que significava para todos eles a presença da avó que eles nunca conheceram? Ana estava paralisada. O olhar de brilhante curiosidade da filha, Clara, agora misturava-se com a preocupação de Lucas. A atmosfera carregada no quarto parecia vibrar, e o tempo parecia estagnar enquanto a tensão pulsava como um tambor no peito de Ana. "Clara, não se aproxime dela." Ela tentou manter a voz firme, mas a urgência atraía. "Ela disse que eu sou especial." Clara respondeu em um tom sonhador,
como se estivesse em seu mundo encantado. A pequena parecia realmente acreditar no que estava dizendo, e isso fez o estômago de Ana se revirar. Mãe, ela sabe coisas que eu não sei. A inocência da menina era um golpe no coração de Ana, mas o mistério só crescia. Lucas, com uma expressão confusa e um toque de receio, olhou de volta para Ana. Você está escutando isso? O que está acontecendo aqui? O medo estava estampado em seu rosto. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos caóticos. O ser que ela tinha visto na câmera, a presença nebulosa, estava se mostrando menos como um espectro maligno e mais como um elo perdido. Talvez um guardião de uma herança desconhecida. Mas o que ela realmente sabia sobre sua família? E o que estava em jogo? Ela precisa voltar, Ana exclamou no impulso. Mas antes que pudesse agir, algo impressionante aconteceu. A luz do abajur, que antes iluminava o ambiente, começou a piscar. Um zumbido suave, quase como um canto distante, encheu o ar. O quarto girava, como se a própria realidade estivesse tremendo. Ana sentia que algo não estava certo. Clara olhou para a presença ao lado da cama, e sua voz soou suave e melodiosa, quase como uma canção. Vovó, por favor, não vá. Nesse instante, a forma escura parecia ficar mais definida, e Ana viu não só a figura, mas também uma expressão nos olhos dela. Uma urgência, um desespero quase palpável. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ocorreu uma revelação chocante. Clara começou a descrever sua avó, Anita, não apenas como uma figura do passado, mas sim como alguém que estava ali, uma conexão verdadeira, envolta na escuridão. Um grito irrompeu da boca de Lucas. O quê? Mamãe, isso não pode ser verdade! Ele não conseguia lidar com o que estava acontecendo. Ana sentiu um aperto no peito. O que nunca tinha contado para Lucas. O que ela escondia sobre a história da família. Foi nesse momento que a figura escura começou a desaparecer e uma onda de energia percorreu o quarto. Clara virou-se para a mãe, os olhos dela brilhando. Mãe, eu sou como ela. Eu sinto. E ao fazer isso, uma luz intensa irrompeu do corpo da criança, como se a essência de Anita estivesse se manifestando através dela. Ana recuou, o choque pairando no ar. Clara, o que você está fazendo? A luz a cegava, enquanto a risada da menina se tornava um eco distante, quase sepulcral. Lucas, descrente, gritou: Garota, volta aqui! E de repente a luz envolveu Clara como um manto etéreo, e a conexão parecia intensa, quase dolorosa. Uma coisa era clara agora: o passado não era só sombra, era parte de algo vivo, e Clara estava no centro disso. Ana se sentiu cada vez mais perdida. O que realmente significava essa conexão? O que estavam prestes a revelar? O cheiro de uma mistura de lavanda e terra molhada preenchia o ar, e a figura da avó, agora incorpórea, parecia ecoar pensamentos recolhidos. Ana se aproximou, percebendo que tudo o que ela ignorara estava prestes a ser exposto. Um barulho forte de vidro quebrando ressoou do outro lado da casa, quebrando a concentração. O coração de Ana disparou. Não, não agora! E com isso, a figura desapareceu por completo, como um sonho que escorre pelas mãos. Lucas olhou para Ana, aterrorizado. Mãe, o que você esconde de mim? A pergunta pesava no ar. Ana se sentiu como se um elevador tivesse caído em um poço profundo. E enquanto a realidade tornava-se opaca, uma nova camada de segredos começava a surgir. O que havia realmente por trás da figura que Clara havia visto? E o que os aguardava a partir daquele momento? Ana estava paralisada. O olhar de brilhante curiosidade da filha Clara
agora misturava-se com a preocupação de Lucas. A atmosfera carregada no quarto parecia vibrar, e o tempo parecia estagnar enquanto a tensão pulsava como um tambor no peito de Ana. Clara, não se aproxime dela. Ela tentou manter a voz firme, mas a urgência atraía. Ela disse que eu sou especial. Clara respondeu em um tom sonhador, como se estivesse em seu mundo encantado. A pequena parecia realmente acreditar no que estava dizendo. E isso fez o estômago de Ana se revirar. Mãe, ela sabe coisas que eu não sei. A inocência da menina era um golpe no coração de Ana, mas o mistério só crescia. Lucas, com uma expressão confusa e um toque de receio, olhou de volta para Ana. Você tá escutando isso? O que tá acontecendo aqui? O medo estava estampado em seu rosto. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos caóticos. O ser que ela tinha visto na câmera, a presença nebulosa, estava se mostrando menos como um espectro maligno e mais como um elo perdido, talvez um guardião de uma herança desconhecida. Mas o que ela realmente sabia sobre sua família? E o que estava em jogo? Ela precisa voltar, Ana exclamou no impulso. Mas antes que pudesse agir, algo impressionante aconteceu. A luz do abajur, que antes iluminava o ambiente, começou a piscar. Um zumbido suave, quase como um canto distante, encheu o ar. O quarto girava como se a própria realidade estivesse tremendo. Ana sentia que algo não estava certo. Clara olhou para a presença ao lado da cama, e sua voz soou suave e melodiosa, quase como uma canção. Vovó, por favor, não vá. Nesse instante, a forma escura parecia ficar mais definida, e Ana viu não só a figura, mas também uma expressão nos olhos dela, uma urgência, um desespero quase palpável. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ocorreu uma revelação chocante. Clara começou a descrever sua avó, Anita, não apenas como uma figura do passado, mas sim como alguém que estava ali, uma conexão verdadeira, envolta na escuridão. Um grito irrompeu da boca de Lucas. O quê, mamãe? Isso não pode ser verdade. Ele não conseguia lidar com o que estava acontecendo. Ana sentiu um aperto no peito, o que nunca tinha contado para Lucas. O que ela escondia sobre a história da família. Foi nesse momento que a figura escura começou a desaparecer, e uma onda de energia percorreu o quarto. Clara virou-se para a mãe, os olhos dela brilhando. Mãe, eu sou como ela, eu sinto. E ao fazer isso, uma luz intensa irrompeu do corpo da criança, como se a essência de Anita estivesse se manifestando através dela. Ana recuou, o choque pairando no ar. Clara, o que você está fazendo? A luz a cegava, enquanto a risada da menina se tornava um eco distante, quase sepulcral. Lucas, descrente, gritou, Garota, volta aqui! E de repente, a luz envolveu Clara como um manto etéreo, e a conexão parecia intensa, quase dolorosa. Uma coisa era clara agora. O passado não era só sombra, era parte de algo vivo, e Clara estava no centro disso. Ana se sentiu cada vez mais perdida. O que realmente significava essa conexão? O que estavam prestes a revelar? O cheiro de uma mistura de lavanda e terra molhada preenchia o ar, e a figura da avó, agora incorpórea, parecia ecoar pensamentos recolhidos. Ana se aproximou, percebendo que tudo o que ela ignorara estava prestes a ser exposto. Um barulho forte de vidro quebrando ressoou do outro. O lado da casa, quebrando a concentração, o coração de Ana disparou. Não, não agora! E com isso, a figura desapareceu por completo, como um sonho que escorre pelas mãos. Lucas olhou para Ana, aterrorizado. Mãe,
O que você esconde de mim? A pergunta pesava no ar. Ana se sentiu como se um elevador tivesse caído em um poço profundo, e enquanto a realidade tornava-se opaca, uma nova camada de segredos começava a surgir. O som de passos pesados ecoou pelo corredor. E a porta do quarto se abriu com um estrondo. A figura de um homem alto, robusto, apareceu. O olhar dele era intenso, cheio de uma determinação feroz. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz grave quebrando a tensão no ar. Ana reconheceu aquele rosto. Era tio Carlos, o irmão da mãe dela que havia desaparecido anos atrás. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade a derrubou. A presença dele, aqueles olhos que eram quase um espelho do passado, parecia uma mistura de perigo e revelação. "Eu vim buscar Clara. Ela é a chave", ele começou. Mas a frase se perdeu quando a luz começou a piscar de novo, mais intensa, como se ele estivesse ativando alguma coisa. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. "Você não pode. O que você quer com minha filha?" Carlos olhou para Clara, e a expressão em seu rosto mudou. Uma mescla de amor e arrependimento. "Anita me mandou. É mais complexo do que você imagina. Clara, você não pode ficar aqui. O que está por vir não é seguro." Ana estremeceu. "Do que você está falando?" A dúvida preenchia o ar. O que Carlos sabia? O que sua mãe não havia contado? E qual era o verdadeiro papel de Clara nessa teia de segredos? O quarto parecia girar novamente, e o silêncio se arrastava, carregando o peso da verdade que os três mal conseguiam compreender. E no olho do furacão, Ana percebeu que as respostas que buscava poderiam mudar tudo, e não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Ana estava paralisada. O olhar de brilhante curiosidade da filha, Clara, agora misturava-se com a preocupação de Lucas. A atmosfera carregada no quarto parecia vibrar, e o tempo parecia estagnar enquanto a tensão pulsava como um tambor no peito de Ana. "Clara, não se aproxime dela!" Ela tentou manter a voz firme, mas a urgência a atraía. "Ela disse que eu sou especial." Clara respondeu em um tom sonhador, como se estivesse em seu mundo encantado. A pequena parecia realmente acreditar no que estava dizendo, e isso fez o estômago de Ana se revirar. "Mãe, ela sabe coisas que eu não sei." A inocência da menina era um golpe no coração de Ana, mas o mistério só crescia. Lucas, com uma expressão confusa e um toque de receio, olhou de volta para Ana. "Você tá escutando isso? O que está acontecendo aqui?" O medo estava estampado em seu rosto. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos caóticos. O ser que ela tinha visto na câmera, a presença nebulosa, estava se mostrando menos como um espectro maligno e mais como um elo perdido, talvez um guardião de uma herança desconhecida. Mas o que ela realmente sabia sobre sua família? E o que estava em jogo? "Ela precisa voltar!" Ana exclamou no impulso. Mas antes que pudesse agir, algo impressionante aconteceu. A luz do abajur, que antes iluminava o ambiente, começou a piscar. Um zumbido suave, quase como um canto distante, encheu o ar. E quarto girava, como se a própria realidade estivesse tremendo. Ana sentia que algo não estava certo. Clara olhou para a presença ao lado da cama e sua voz soou suave e melodiosa, quase como uma canção. "Vovó, por favor, não vá." Nesse instante, a forma escura parecia ficar mais definida, e Ana viu não só a figura, mas também uma expressão nos olhos dela, uma urgência, um desespero quase palpável. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ocorreu uma revelação chocante. Clara começou a descrever sua avó, Anita, não apenas como uma figura do passado, mas sim como alguém que estava ali, uma conexão verdadeira, envolta na escuridão.
Um grito irrompeu da boca de Lucas. O quê? Mamãe, isso não pode ser verdade. Ele não conseguia lidar com o que estava acontecendo. Ana sentiu um aperto no peito. O que nunca tinha contado para Lucas? O que ela escondia sobre a história da família? Foi nesse momento que a figura escura começou a desaparecer e uma onda de energia percorreu o quarto. Clara virou-se para a mãe, os olhos dela brilhando. Mãe, eu sou como ela. Eu sinto. E ao fazer isso, uma luz intensa irrompeu do corpo da criança, como se a essência de Anita estivesse se manifestando através dela. Ana recuou, o choque pairando no ar. Clara, o que você está fazendo? A luz a cegava, enquanto a risada da menina se tornava um eco distante, quase sepulcral. Lucas, descrente, gritou: Garota, volta aqui! E de repente, a luz envolveu Clara como um manto etéreo, e a conexão parecia intensa. Conexão? O que estavam prestes a revelar? O cheiro de uma mistura de lavanda e terra molhada preenchia o ar, e a figura da avó, agora incorpórea, parecia ecoar pensamentos recolhidos. Ana se aproximou, percebendo que tudo que ela ignorara estava prestes a ser exposto. Um barulho forte de vidro quebrando ressoou do outro lado da casa, quebrando a concentração. O coração de Ana disparou. Não, não agora! E com isso, a figura desapareceu por completo. Como um sonho que escorre pelas mãos. Lucas olhou para Ana, aterrorizado. Mãe, o que você esconde de mim? A pergunta pesava no ar. Ana se sentiu como se um elevador tivesse caído em um poço profundo. E enquanto a realidade tornava-se opaca, uma nova camada de segredos começava a surgir. Com o olhar fixo no chão, Carlos respirou fundo. Eu não posso mais esconder. Todos nós temos um legado e Clara é parte dele. Mas não é só isso. Ele hesitou. O que a sua avó fez não foi apenas por amor. Existem os que querem ela de volta. A revelação golpeou Ana como um soco no estômago. O que Carlos queria dizer? Quem eram os quê? Ana olhou para Lucas, o medo estampado nos olhos dele. O que você está falando? Sussurrou ela, sentindo o desespero aumentar. A atmosfera parecia mudar. Os ancestrais dela, eles despertaram. E estão prontos para reivindicar o que é deles. O que você pensa que Clara tem de especial não é apenas um dom, é uma herança. A frase de Carlos ecoou pela sala. Clara não era só uma criança. Ela era um elo com um poder que ninguém compreendia. O chão sob os pés de Ana pareceu tremer. Você está me dizendo que a nossa família pode ser parte de algo? Maligno. O pavor tomou conta dela. Como era possível? Tudo o que pensava saber sobre sua avó, sobre a família, estava se desmoronando. E então, uma nova presença começou a se formar no quarto. Uma sombra mais densa se materializou, como se o próprio ar estivesse se moldando em algo mais ameaçador. A figura que surgiu era uma mulher alta, olhos brilhantes, que poderiam perfurar a alma. Você não deveria ter trazido a menina aqui, Carlos, disse ela, sua voz suave como veneno. Ana estava paralisada. Quem é você? A pergunta saiu como um sopro, mas já sabia. Aquela figura exalava uma aura de perigo. Clara olhou para a mãe, em misto de compreensão e confusão. Lucas estava à altura, pronto para proteger a irmã. A porta para o nosso mundo está aberta. E você, Ana, decidirá se fará parte disso ou não. A escolha é sua. A mulher sorriu e um arrepio percorreu as costas de Ana. O pânico cresceu e a sala parecia se fechar ao redor dela. Clara parecia encantada, mas também confusa. O que realmente estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? E, principalmente, o que isso significava para o futuro dela? No fundo de seu ser, Ana percebeu que precisava fazer uma escolha.
e não tinha ideia do que poderia estar em jogo. Ana estava paralisada. O olhar de brilhante curiosidade da filha Clara agora misturava-se com a preocupação de Lucas. A atmosfera carregada no quarto parecia vibrar, e o tempo parecia estagnar enquanto a tensão pulsava como um tambor no peito de Ana. Clara, não se aproxime dela. Ela tentou manter a voz firme, mas a urgência atraía. Ela disse que eu sou especial. Clara respondeu em um tom sonhador, como se estivesse em seu mundo encantado. A pequena parecia realmente acreditar no que estava dizendo. Isso fez o estômago de Ana se revirar. Mãe, ela sabe coisas que eu não sei. A inocência da menina era um golpe no coração de Ana, mas o mistério só crescia. Lucas, com uma expressão confusa e um toque de receio, olhou de volta para Ana. Você está escutando isso? O que está acontecendo aqui? O medo estava estampado em seu rosto. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos caóticos. O ser que ela tinha visto na câmera, a presença nebulosa, estava se mostrando menos como um espectro maligno e mais como um elo perdido, talvez um guardião de uma herança desconhecida. Mas o que ela realmente sabia sobre sua família? E o que estava em jogo? Ela precisa voltar, Ana exclamou no impulso. Mas antes que pudesse agir, algo impressionante aconteceu. A luz do abajur, que antes iluminava o ambiente, começou a piscar. Um zumbido suave, quase como um canto distante, encheu o ar. O quarto girava, como se a própria realidade estivesse tremendo. Ana sentia que algo não estava certo. Clara olhou para a presença ao lado da cama, e sua voz soou suave e melodiosa, quase como uma canção. Vovó, por favor, não vá. Nesse instante, a forma escura parecia ficar mais definida, e Ana viu não só a figura, mas também uma expressão nos olhos dela. Uma urgência, um desespero quase palpável. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ocorreu uma revelação chocante. Clara começou a descrever sua avó, Anita, não apenas como uma figura do passado, mas sim como alguém que estava ali. O que estava acontecendo? Ana sentiu um aperto no peito. O que nunca tinha contado para Lucas? O que ela escondia sobre a história da família? Foi nesse momento que a figura escura começou a desaparecer, e uma onda de energia percorreu o quarto. Clara virou-se para a mãe, os olhos dela brilhando. Mãe, eu sou como ela, eu sinto. E ao fazer isso, uma luz intensa irrompeu do corpo da criança, como se a essência de Anita estivesse se manifestando através dela. Ana recuou, o choque pairando no ar. Clara, o que você está fazendo? A luz a cegava, enquanto a risada da menina se tornava um eco distante, quase sepulcral. Lucas, descrente, gritou: Garota, volta aqui! E de repente a luz envolveu Clara como um manto etéreo, e a conexão parecia intensa, quase dolorosa. Uma coisa era clara agora. O passado não era só sombra, era parte de algo vivo, e Clara estava no centro disso. Ana se sentiu cada vez mais perdida. O que realmente significava essa conexão? O que estavam prestes a revelar? O cheiro de uma mistura de lavanda e terra molhada preenchia o ar, e a figura da avó, agora incorpórea, parecia ecoar pensamentos recolhidos. Ana se aproximou, percebendo que tudo que ela ignorara estava prestes a ser exposto. Um barulho forte de vidro quebrando ressoou do outro lado da casa, quebrando a concentração. O coração de Ana disparou. Não, não agora! E com isso, a figura desapareceu por completo, como um sonho que escorre pelas mãos. Lucas olhou para Ana, aterrorizado. Mãe, o que você esconde de mim? A pergunta pesava no ar. Ana se sentiu como se um elevador tivesse caído em um poço profundo. E enquanto a realidade tornava-se opaca, uma nova camada de segredos começava a surgir. Com o olhar fixo no chão, Carlos respirou fundo.
Eu não posso mais esconder. Todos nós temos um legado, e Clara é parte dele, mas não é só isso. Ele hesitou. O que a sua avó fez não foi apenas por amor. Existem os que querem ela de volta. A revelação golpeou Ana como um soco no estômago. O que Carlos queria dizer? Quem eram os que? Ana olhou para Lucas, o medo estampado nos olhos dele. O que foi? Sussurrou ela, sentindo o desespero aumentar. A atmosfera parecia mudar. Os ancestrais dela, eles despertaram e estão prontos para reivindicar o que é deles. O que você pensa que Clara tem de especial não é apenas um dom, é uma herança. A frase de Carlos ecoou pela sala. Clara não era só uma criança. Ela era um elo com um poder que ninguém compreendia. O chão sob os pés de Ana pareceu tremer. Você está me dizendo que a nossa família pode ser parte de algo maligno? O pavor tomou conta dela. Como era possível? Tudo o que pensava saber sobre sua avó, sobre a família, estava se desmoronando. E então, uma nova presença começou a se formar no quarto. Uma sombra mais densa se materializou, como se o próprio ar estivesse se moldando em algo mais ameaçador. A figura que surgiu era uma mulher alta, olhos brilhantes que poderiam perfurar a alma. Você não deveria ter trazido a menina aqui, Carlos, disse ela, sua voz suave como veneno. Ana estava paralisada. Quem é você? A pergunta saiu como um sopro, mas já sabia. Aquela figura exalava uma aura de perigo. Clara olhou para a mãe, um misto de compreensão e confusão. Lucas estava à altura, pronto para proteger a irmã. A porta para o nosso mundo está aberta. E você, Ana, decidirá se fará parte disso ou não. A escolha é sua. A mulher sorriu, e um arrepio percorreu as costas de Ana. Nesse momento, uma explosão de luz irrompeu pela janela, iluminando o quarto com um brilho ofuscante. Ana se virou, os olhos arregalados. A luz formou figuras, seres que dançavam entre os móveis como se fossem sombras. O ar ficou pesado, carregado de um poder quase palpável, e foi então que tudo desmoronou. Um grito estrondoso ecoou. Não era uma voz humana. Era uma mistura de várias vozes, uma gritaria ensurdecedora que parecia vir de lugares além da compreensão. A figura da mulher começou a franzir a testa, o controle sobre o ambiente escorregando entre seus dedos. Clara, com os olhos arregalados, não parecia mais a adorável menina que Ana conhecia. Ela estava mudando. Os olhos de Clara brilharam de forma sobrenatural, e a luz ao seu redor se intensificou. Vovó, eu não vou deixar você ir. As palavras da menina explodiram como um trovão, e com o movimento de suas pequenas mãos, o espaço ao seu redor começou a se distorcer, como se o próprio tempo estivesse se rompendo. Não, Clara, Ana gritou, mas já era tarde demais. Clara se ergueu, flutuando diante de todos, e em um instante, a sala se tornou um turbilhão de sombras e luz. A figura da mulher não era mais uma ameaça, mas uma protetora, lutando para manter o equilíbrio entre mundos. E enquanto Ana assistia a tudo com horror, uma verdade devastadora se instalou dentro dela. Clara não era só a neta de Anita. Ela era a reencarnação do poder ancestral da família, uma força que unia e separava. A escolha é sua, Ana, gritou Carlos, no meio do caos, com a voz cortada pelo medo. Você também é parte disso. No clímax do evento, uma fenda se abriu no ar, e Clara começou a ser sugada para dentro dela. A luz e as sombras se misturavam, e Ana, perdendo a capacidade de decidir, sentiu que sua vida estava prestes a ser irrevogavelmente mudada. O que significava essa revelação? O amor que sentia por sua filha? O legado que nunca entendeu? Clara, ela gritou,
estendendo a mão. Mas a voz da menina foi engolida pela escuridão. E nesse momento, uma escolha deixou de ser uma possibilidade. Tornou-se uma necessidade. A luz ofuscante que vinha da janela parecia consumir o quarto. Ana estava paralisada. Clara flutuava, e uma sensação de desespero tomou conta dela. O grito que ecoava na sala borbulhava em uma mistura de vozes. Ela queria correr até a filha, mas seus pés pareciam colados ao chão. Clara! Ela gritou, a voz quebrando de medo. O coração pulsava como um tambor, a adrenalina correndo nas veias. Lucas estava ali, os olhos arregalados, incapaz de entender a magnitude do que se desenrolava diante deles. Carlos, ao seu lado, também parecia chocado. Você não pode levar minha filha. Ana tentou acreditar nas palavras, mas a luz apenas intensificava a confusão. Clara olhou novamente para a figura da mulher que agora pairava no ar. Sua avó. Deixe-me ir, vovó. Eu quero ajudar. Nesse momento, uma onda de energia percorreu o local. O ambiente vibrava. Fissuras surgiram nas paredes. A figura da mulher projetou um olhar profundo e intenso. Você não entende. A conexão é mais forte do que nunca, e ela está no centro disso. Mas, Ana, há algo que você precisa saber. Ana sentiu um aperto no estômago. O que mais você tem? A me dizer que pode ser tão grave? Sua voz estava erguida, mas o tom carregava um quebranto profundo. Você, Ana, fez uma escolha que vai além do que pode imaginar. A mulher começou a se dissolver em luz e sombra, como um sonho fugidio. Anita fez um pacto, e agora Clara está nos braços dessa história. Mas para que você entenda, você também é parte dela. O chão parecia desabar, e todas as certezas que Ana tinha despencaram com isso. A incredulidade a invadiu. Como eu sou parte disso? O que você quer dizer? A presença da mulher ficou mais intensa, sua voz ecoava como um lamento. Você herdou mais do que imagina. O que você vê como proteção para sua filha pode se tornar uma ameaça. O poder que habita nela pode se voltar contra você. Ana olhou para Clara e Lucas. A confusão nas expressões deles refletia seu próprio estado interno. Às vezes era difícil saber quem era a verdadeira Clara, a criança inocente ou a chave de uma herança poderosa. Todo esse tempo, eu protegi Clara de algo que realmente não entendia. O nó na garganta estrangulou suas palavras, e uma súbita punhalada de dor cortou seu coração. O barulho de vidro quebrando ecoou novamente. Mas não era só isso. Truandos de vozes imprecisas começaram a surgir, como um coral de espíritos falando em uníssono, e a mulher no centro da sala parecia se debater naquele mar de revelações. A escolha está em você, Ana. Se você deixar Clara seguir, as consequências podem ser devastadoras. Ana sentia seu mundo desmoronar. O que realmente significava essa conexão? Que segredo assombroso do passado poderia causar uma divisão tão profunda entre mãe e filha? Mas eu não posso perder Clara. Eu não vou deixá-la ir. Tomar uma decisão nem sempre significa perder alguém. Carlos disse, sua voz firme, enquanto se aproximava. Às vezes, é preciso sacrificar algo que você ama para protegê-lo de um destino ainda mais cruel. E então, o imprevisto. Uma explosão de luz envolveu tudo, e por um instante mágico, Ana vislumbrou os rostos do passado, de seus ancestrais, de Anita, mas também de pessoas que nunca conheceu. Todos ali, olhando, esperando, exigindo atenção. Clara sorriu, mas Ana percebeu que não era mais a mesma. Aquela risa agora remetia a algo muito mais profundo. A figura da mulher tomou forma novamente, os olhos ardendo como brasas. Você precisa decidir agora, Ana.
O que você realmente quer fazer? E no coração da decisão, um mistério maior se desdobrava. O que poderia acontecer se Ana falhasse? E no fundo, aquilo que sempre considerou sua realidade começava a se desfazer diante de um maior tormento. Quem era Clara realmente? E o que estava em jogo nessa jornada? A luz ofuscante que vinha da janela parecia consumir o quarto. Ana estava paralisada. Clara flutuava, e uma sensação de desespero tomou conta dela. O grito que ecoava na sala borbulhava em uma mistura de vozes. Ela queria correr até a filha, mas seus pés pareciam colados ao chão. "Clara!" Ana gritou, a voz quebrando de medo. O coração pulsava como um tambor. A adrenalina correndo nas veias. Lucas estava ali, os olhos arregalados, incapaz de entender a magnitude do que se desenrolava diante deles. Carlos, ao seu lado, também parecia chocado. "Você não pode levar minha filha." Ana tentou acreditar nas palavras, mas a luz apenas intensificava a confusão. Clara olhou novamente para a figura da mulher, que agora pairava no ar. "Sua avó." "Deixe-me ir, vovó. Eu quero ajudar." Nesse momento, uma onda de energia percorreu o local. O ambiente vibrava, fissuras surgiram nas paredes. A figura da mulher projetou um olhar profundo e intenso. "Você não entende. A conexão é mais forte do que nunca, e ela está no centro disso." "Mas, Ana, há algo que você precisa saber." Ana sentiu um aperto no estômago. "O que mais você tem a me dizer que pode ser tão grave?" Sua voz estava erguida, mas o tom carregava um quebranto profundo. "Você, Ana, fez uma escolha. Uma escolha que vai além do que pode imaginar." A mulher começou a se dissolver em luz e sombra, como um sonho fugidio. Anita fez um pacto, e agora Clara está nos braços dessa história. Mas, para que você entenda, você também é parte dela. O chão parecia desabar, e todas as certezas que Ana tinha despencaram com isso. "Eu?" A incredulidade a invadiu. "Como eu sou parte disso? O que você quer dizer?" A presença da mulher ficou mais intensa. Sua voz ecoava como um lamento. "Você herdou mais do que imagina. O que você vê como proteção para sua filha pode se tornar uma ameaça. O poder que habita nela pode se voltar contra você." Ana olhou para Clara e Lucas. A confusão nas expressões deles refletia seu próprio estado interno. Às vezes, era difícil saber quem era a verdadeira Clara. A criança inocente ou a chave de uma herança poderosa. Todo esse tempo, eu protegi Clara de algo que realmente não entendia. O nó na garganta estrangulou suas palavras, e uma súbita punhalada de dor cortou seu coração. O barulho de vidro quebrando ecoou novamente. Mas não era só isso. Truandos de vozes imprecisas começaram a surgir, como um coral de espíritos falando em uníssono, e a mulher no centro da sala parecia se debater naquele mar de revelações. "A escolha está em você, Ana. Se você deixar Clara seguir, as consequências podem ser devastadoras." Ana sentia seu mundo desmoronar. O que realmente significava essa conexão? Que segredo assombroso do passado poderia causar uma divisão tão profunda entre mãe e filha? "Mas eu não posso perder Clara. Eu não vou deixá-la ir." Tomar uma decisão nem sempre significa perder alguém. Carlos disse, sua voz firme enquanto se aproximava. "Às vezes, é preciso sacrificar algo que você ama para protegê-lo de um destino ainda mais cruel." E então o imprevisto. Uma explosão de luz irrompeu pela janela, iluminando o quarto com um brilho ofuscante. Ana se virou, os olhos arregalados. A luz formou figuras, seres que dançavam entre os móveis como se fossem sombras. O ar ficou pesado, carregado de um poder quase palpável. E foi então que tudo desmoronou. Um grito estrondoso ecoou.
Não era uma voz humana. Era uma mistura de várias vozes, uma gritaria ensurdecedora que parecia vir de lugares além da compreensão. A figura da mulher começou a franzir a testa, o controle sobre o ambiente escorregando entre seus dedos. Clara, com os olhos arregalados, não parecia mais a adorável menina que Ana conhecia. Ela estava mudando. Os olhos de Clara brilharam de forma sobrenatural, e a luz ao seu redor se intensificou. Vovó, eu não vou deixar você ir. As palavras da menina explodiram como um trovão, e com um movimento de suas pequenas mãos, o espaço ao redor começou a se distorcer, como se o próprio tempo estivesse se rompendo. Não, Clara, Ana gritou, estendendo a mão, mas a voz da menina foi engolida pela escuridão. E nesse momento, uma escolha deixou de ser. Uma possibilidade tornou-se uma necessidade, e quando menos esperava, um estrondo forte ecoou de fora da casa. Um som como se um trovão tivesse rasgado o céu. Lucas, que estava o tempo todo atento, virou-se e gritou: Mãe, olha! Ana seguiu o olhar dele e seu coração quase parou. Algo se movia na escuridão do lado de fora. Uma sombra enorme, uma criatura que parecia se contorcer e, com um movimento rápido, atravessou a porta da frente. Vinha em direção a eles, e o ar se encheu de um cheiro doce e ácido, como se algo estivesse apodrecendo. Corre! Ana gritou, mas não conseguiu se mover. Tudo o que fez foi olhar para Clara, que estava com uma expressão estranha no rosto. A menina parecia atraída pela sombra, como se uma força invisível a puxasse. Clara! Ana estava desesperada. O que era aquela coisa? O que fazer? E antes que pudesse pensar em uma solução, a criatura parou. Um brilho intenso emanou do corpo de Clara, e uma onda de energia interrompeu a influência da sombra. Você não pode me ter! Gritou a menina, e a força da luz bateu contra a sombra, criando um frenesi. Mas a sombra não se permitiu ser contida. Em um movimento súbito e abrangente, a cozinha explodiu em cacos de vidro. Um dos pedaços voou direto para o rosto de Carlos. Ana ficou em choque ao ver a expressão dele mudar de determinação para dor e um sorriso. Você precisa deixar Clara ir, ele gritou, os olhos brilhando. Ela é a única que pode acabar com isso. O quê? Ana não entendeu. Aquela dor no rosto de Carlos mudava tudo. Não, não podemos deixar ela sozinha. E nesse momento, a sombra avançou, e todos sentiram o peso da realidade colidir com suas esperanças. Ana parou. O que estava acontecendo era surreal. A verdade, a sombra era uma extensão de Carlos, algo que ele tinha trazido com ele através dos anos, e que agora buscava libertar-se. E se tudo fosse parte de um plano muito mais profundo? As perguntas começaram a se acumular como um marulhar no fundo. Quem realmente era Carlos? O que ele tinha feito? O que estava acontecendo com Clara? A escolha precisava ser feita, e o futuro deles dependia disso. E no centro de tudo, Carla estava em um dilema desgastante, e Ana sentiu a enorme responsabilidade sobre seus ombros. Como enfrentariam o caos que estava prestes a desabar sobre eles, todos atingidos pelo peso do passado? A luz ofuscante que vinha da janela parecia consumir o quarto. Ana estava paralisada. Clara flutuava, e uma sensação de desespero tomou conta dela, o grito que ecoava. Na sala, borbulhava em uma mistura de vozes. Ela queria correr até a filha, mas seus pés pareciam colados ao chão. Clara! Ana gritou, a voz quebrando de medo. O coração pulsava como um tambor, a adrenalina correndo nas veias. Lucas estava ali, os olhos arregalados, incapaz de entender a magnitude do que se desenrolava diante deles. Carlos, ao seu lado, também parecia chocado.
Você não pode levar minha filha. Ana tentou acreditar nas palavras, mas a luz apenas intensificava a confusão. Clara olhou novamente para a figura da mulher, que agora pairava no ar. Sua avó. Deixe-me ir, vovó. Eu quero ajudar. Nesse momento, uma onda de energia percorreu o local. O ambiente vibrava, fissuras surgiram nas paredes. A figura da mulher projetou um olhar profundo e intenso. Você não entende. A conexão é mais forte do que nunca, e ela está no centro disso. Mas, Ana, há algo que você precisa saber. Ana sentiu um aperto no estômago. O que mais você tem a me dizer que pode ser tão grave? Sua voz estava erguida, mas o tom carregava um quebranto profundo. Você, Ana, fez uma escolha. Uma escolha que vai além do que pode imaginar. A mulher começou a se dissolver em luz e sombra, como um sonho fugidio. Anita fez um pacto, e agora Clara está nos braços dessa história. Mas para que você entenda, você também é parte dela. O chão parecia desabar, e todas as certezas que Ana tinha despencaram com isso. A incredulidade a invadiu. Como eu sou parte disso, o que você quer dizer? A presença da mulher ficou mais intensa. Sua voz ecoava como um lamento. Você herdou mais do que imagina. O que você vê como proteção para sua filha pode se tornar uma ameaça. O poder que habita nela pode se voltar contra você. Ana olhou para Clara e Lucas. A confusão nas expressões deles refletia seu próprio estado interno. Às vezes era difícil saber quem era a verdadeira Clara, a criança inocente ou a chave de uma herança poderosa. Todo esse tempo, eu protegi Clara de algo que realmente não entendia. O nó na garganta estrangulou suas palavras, e uma súbita punhalada de dor cortou seu coração. O barulho de vidro quebrando ecoou novamente. Mas não era só isso. Truandos de vozes imprecisas começaram a surgir, como um coral de espíritos falando em uníssono. E a mulher no centro da sala parecia se debater naquele mar de revelações. A escolha está em você, Ana. Se você deixar Clara seguir, as consequências podem ser devastadoras. Ana sentia seu mundo desmoronar. O que realmente significava essa conexão? Que segredo assombroso do passado poderia causar uma divisão tão profunda entre mãe e filha? Mas eu não posso perder Clara, eu não vou deixá-la ir. Tomar uma decisão nem sempre significa perder alguém. Carlos disse, sua voz firme enquanto se aproximava. Às vezes é preciso sacrificar algo que você ama para protegê-lo de um destino ainda mais cruel. E então, o imprevisto. Uma explosão de luz irrompeu pela janela, iluminando o quarto com um brilho ofuscante. Ana se virou, os olhos arregalados. A luz formou figuras, seres que dançavam entre os móveis como se fossem sombras. O ar ficou pesado, carregado de um poder quase palpável. E foi então que tudo desmoronou. Um grito estrondoso ecoou. Não era uma voz humana. Era uma mistura de várias vozes, uma gritaria ensurdecedora que parecia vir de lugares além da compreensão. A figura da mulher começou a franzir a testa, o controle sobre o ambiente escorregando entre seus dedos. Clara, com os olhos arregalados, não parecia mais a adorável menina que Ana conhecia. Ela estava mudando. Os olhos de Clara brilharam de forma sobrenatural, e a luz ao seu redor se intensificou. Vovó, eu não vou deixar você ir! As palavras da menina explodiram como um trovão, e com um movimento de suas pequenas mãos, o espaço ao redor começou a se distorcer, como se o próprio tempo estivesse se rompendo. Não, Clara! Ana gritou, estendendo a mão, mas a voz da menina foi engolida pela escuridão. E nesse momento, uma escolha deixou de ser uma possibilidade, tornou-se uma necessidade. E quando menos esperava, um estrondo forte ecoou de fora da casa.
um som como se um trovão tivesse rasgado o céu. Lucas, que estava o tempo todo atento, virou-se e gritou: "Mãe, olha!" Ana seguiu o olhar dele e seu coração quase parou. Algo se movia na escuridão do lado de fora. Uma sombra enorme. Uma criatura que parecia se contorcer e, com um movimento rápido, atravessou a porta da frente. Vinha em direção a eles, e o ar se encheu de um cheiro doce e ácido, como se algo estivesse apodrecendo. "Corre!" Ana gritou, mas não conseguiu se mover. Tudo o que fez foi olhar para Clara, que estava com uma expressão estranha no rosto. A menina parecia atraída pela sombra, como se uma força invisível a puxasse. "Clara!" Ana estava desesperada. O que era aquela coisa? O que fazer? E antes que pudesse pensar em uma solução, a criatura parou. Um brilho intenso emanou do corpo de Clara, e uma onda de energia interrompeu a influência da sombra. "Você não pode me ter!" gritou a menina. E a força da luz bateu contra a sombra, criando um frenesi. Mas a sombra não se permitiu ser contida. Em um movimento súbito e abrangente, a cozinha explodiu em cacos de vidro. Um dos pedaços voou direto para o rosto de Carlos. Ana ficou em choque ao ver a expressão dele mudar de determinação para dor e um sorriso. "Você precisa deixar Clara ir", ele gritou, os olhos brilhando. "Ela é a única que pode acabar com isso." "O quê?" Ana não entendeu. Aquela dor no rosto de Carlos mudava tudo. "Não, não podemos deixar ela sozinha." E nesse momento, a sombra avançou e todos sentiram o peso da realidade colidir com suas esperanças. Ana parou. O que estava acontecendo era surreal. A verdade? A sombra era uma extensão de Carlos, algo que ele tinha trazido com ele através dos anos e que agora buscava libertar-se. E se tudo fosse parte de um plano muito mais profundo? As perguntas começaram a se acumular como um marulhar no fundo. Quem realmente era Carlos? O que ele tinha feito? O que estava acontecendo com Clara? A escolha precisava ser feita, e o futuro deles dependia disso. E no centro de tudo, Clara estava em um dilema desgastante. Então, como um raio cortando o céu, Carlos saltou na frente de Clara, e a sombra se transformou em uma figura humana. Um homem promissor, alto e forte, com um olhar determinado. Era ele, o verdadeiro Carlos, revelado em meio à escuridão, enquanto a sombra se desvanecia. "Eu sou seu pai, Ana", ele declarou com uma voz que parecia ecoar através das paredes. O mundo de Ana caiu. A revelação era chocante demais. Ela olhou para Lucas, depois para Clara, que agora estava paralisada, confusa. "Papai?" Clara murmurou, e a sala ficou em silêncio, enquanto o impacto da revelação derrubava os pilares de tudo o que Ana havia acreditado saber. E no fundo de seu ser, um novo mistério começou a brotar, carregando promessas e perigos que se entrelaçavam em um futuro incerto. O que Carlos estava fazendo ali? O que isso significava para Clara? Para cada um deles? Ana sabia que ainda havia muito a descobrir e que, na verdade, a verdadeira luta mal havia começado. Quando o sol começou a se pôr, uma luz dourada banhou a cidade. Era o final que todos esperavam, mas ninguém imaginava que seria tão difícil. Lucas e Ana estavam prestes a enfrentar a última batalha, e a tensão pairava no ar como um manto pesado. O coração de Lucas batia forte. Ele sabia que tanto ele quanto Ana tinham muito a perder. Naquela noite, todos se reuniram na antiga praça central. O vento suave balançava as árvores como se estivesse sussurrando segredos antigos. "É agora ou nunca", pensou Lucas, olhando nos olhos de Ana. A determinação dela era visível. Os olhares dos amigos, repletos de esperança e medo, faziam o peito dele apertar.
Eles vinham lutando contra forças que pareciam imbatíveis, e agora estavam a um passo de mudar tudo. O confronto se deu em meio a gritos e confusão. Era como se o tempo tivesse parado. Nadia, a antagonista, surgiu do nada, cercada por sombras que se moviam como serpentes. Lucas, com a adrenalina pulsando, avançou. Não vamos deixar você ganhar. A coragem em sua voz ecoou na praça, e momentaneamente o caos pareceu silenciar. O embate entre eles foi intenso. Cada golpe enviado por Nadia parecia carregado de raiva, mas Lucas não recuou. E Ana, com uma força que ele nunca tinha visto nela, se lançou na frente de uma ameaça iminente. Vá, Lucas, você pode conseguir. As palavras dela eram como uma faísca, acendendo uma chama de determinação dentro dele. A luta parecia eterna, mas finalmente, em um instante de clareza, Lucas viu a fraqueza na postura de Nadia. Ele usou isso a seu favor, desferindo um golpe final que a derrubou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nadia estourou em uma tempestade de sombras, e logo tudo ficou calmo. Os suspiros de alívio preencheram o ar, mas a dor pela luta ainda estava presente. Em meio aos abraços emocionados e lágrimas de alegria, Lucas olhou para Ana. Eles venceram, mas havia mais a ser resolvido. O que fazemos agora? Perguntou ela, a ansiedade transparecendo em sua voz. Construir um novo começo, respondeu Lucas. E naquele momento, a esperança parecia florescer mais forte do que nunca. Enquanto se afastavam da praça, algo ficou no ar. Um certo mistério pairava. O que essa vitória realmente significava? Haviam outras batalhas pela frente, desafios que ainda não haviam sido enfrentados. A sensação de que algo estava por vir tornou-se palpável. E assim, eles deixaram aquele lugar, mas a história ainda não havia terminado. O futuro era desconhecido, e a dúvida se instalou no coração de todos. E você? O que vai fazer agora? Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.